Capítulo 41, Uma palma. O ar de repente se distorceu quando um terrível golpe de energia o atravessou, indo direto para uma dúzia de estudantes. Chocados com seu poder, todos agiram rapidamente para conter o ataque. Zhang Jintian parece-se no ar ao longe, com o olhar frio e as mãos segurando firmemente sua longa lâmina. Todas as informações recebidas sobre ele, mas esses estagiários sentiram uma sensação de entorpecimento quando enfrentaram o Bladzage pela primeira vez. Para os nativos tiveram um quebra-reino como ele era anormal, para dizer o mínimo. Uma flecha passou zunindo pelo céu, tirando sangue de um dos estudantes que acabou de atacar a capital. Veio de Wu Sheng, o sábio lobo. Originalmente superintendente das barreiras, ele recebeu informações sobre o ataque à capital de um dispositivo que conquistou e veio ajudar. Apesar de tais previsões de poder, os 4 sábios ainda enfrentaram mais de 20 estudantes, mesmo Zhang Jintian não conseguiu compensar esse déficit. Nem mesmo um quarto de hora se passou antes que ele começasse a cuspir sangue, com o corpo cheio de cortes. O flanco de Wu Sheng foi perfurado por apenas alguns minutos e agora estava vazando sangue no chão. Milhares de cultivadores lutaram do lado chinês, mas foram ceifados como ervas específicas e incapacitantes de se aproximar dos estudantes. Sentada de lado, Geraldine ficou horrorizada com a cena. Como alguém que não era da Terra, ela não tinha planos de desistir de sua vida por isso. Com seu poder, ela não conseguiria parar nem mesmo um dos outros estudantes aqui. Um vento forte chamou sua atenção para um pedaço de gelo no chão, onde alguns estudantes observavam as ruínas das muralhas da cidade. Na verdade, 2 deles foram congelados lá, e Hayden tinha uma expressão perplexa no rosto. Dom inato, você realmente tem um dom inato. As 2 palavras chocaram qualquer um, atraindo muitos olhares de incredulidade para Bai Shui. Ela já era linda sem comparação, e o valor de um presente inato a tornava ainda mais conveniente. No entanto, seus lábios estavam vermelhos enquanto o sangue escorria pelo queixo até o chão. O fundo está embaçado a cada respiração ofegante, ela já atingiu seus limites. O domínio do sábio da água era um segredo que ela guardava bem guardado, nem mesmo todos os 7 sábios sabiam disso. Ainda assim, simplesmente não havia escolha senão revelar isso contra Hayden e os outros estudantes importantes, cujos olhares foram disponibilizados com ganância. Todos aqui sabiam da importância dos dons inatos, se conseguissem adquirir tal pessoa para seus apoiadores, seu status aumentaria enormemente. O estudante que estava lutando com Wu Sheng jogou-o de lado, rindo enquanto avançava em direção ao sábio da água. Aquele que estava prestes a matar Zhou Shan sorriu e fez o mesmo. Uma dúzia de estudantes ociosos agiram simultaneamente do céu. Naquele momento, Bai Shui era ainda mais importante que a capital ou mesmo o criminoso. Geraldine suspirou, essa era a tragédia de ser fraca. Tendo exposto seu dom inato, Bai Shui só poderia ser capturada. Ninguém desperdiçaria cultivadores com dons inatos, e ela seria arranjada para se casar com alguém de alguma família influente para aumentar as chances de gerar gerações futuras com tal talento. Ed, que enfrentava Zhang Jintian, também observava Bai Shui avidamente. Ele correu, mas Zhang Jintian estava um passo à frente e desferiu inúmeros ataques em todas as direções. Scram. As dezenas de estudantes foram jogados para trás pelo ataque, atordoados pelo poder do Bladzage. No entanto, a sua decisão de capturar Bai Shui não pôde ser extinta, seu fascínio era grande demais. Ed acertou um soco na barriga de Zhang Jintian, jogando-o a 10 metros de distância. Ele conseguiu atacar de volta, no entanto, e apesar de uma rápida retirada, o sangue formou um arco no ar. Soco do dragão de água. Hayden gritou enquanto esmagava um cristal de água, um tornado se formando em torno de seu punho e disparando em direção a Zhang Jintian. Foi complementado por uma série de outros ataques também, deixando o Bladzage com os olhos arregalados enquanto cerrava os dentes até sangrar nas gengivas. Uivando baixinho, ele enfiou a espada no chão antes de brandi-la com força,
pedras explodiram por toda parte e uma fissura gigante se espalhou por todo o lado de fora da cidade até logo após o muro, engolindo muitas pessoas. Zhang Jintian rebateu a onda de ataques, mas foi preciso tudo para fazê-lo. Muitos dos estudantes que observavam preguiçosamente até agora avançaram de repente, dois deles atacando enquanto um terceiro se movia para capturar Bai Shui, aquele com o presente é nosso. Desta vez, não havia como se esquivar. O corpo de Zhang Jintian foi empurrado para o chão com tanta força que ele quase perdeu o controle da espada. Enquanto isso, Bai Shui olhou feio para a estudante que correu em sua direção e levantou a mão. Uma palma congelada enviou uma onda de choque pelo céu, congelando o aluno e solidificando o chão ao seu redor. Esse foi o preço por menosprezar um dos 3 altos sábios da China. Ela era realmente comparável a uma líder escolar em termos de poder, e nem mesmo Hayden tinha como abordá-la agora. Vendo que o Bladisa já havia sido ferido, o próprio Ed atacou Bai Shui para capturá-la. Um cultivador com um dom inato era quase tão valioso quanto o próprio criminoso. Mais 2 estudantes saíram correndo ao mesmo tempo, cada um tão poderoso quanto Hayden. Esse é o fim. Que pena, o rosto de Bai Shui empalideceu. 3 estudantes atacavam-na e até o sábio da China estava ferido demais para ajudar. No entanto, uma figura familiar apareceu de repente bem na frente. Bang! 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 3 tremendas explosões soaram, seguidas por um número igual de corpos quebrados saindo dos escombros. Todo o campo de batalha congelou e olhou para o homem que apareceu do nada e derrotou 3 líderes escolares em uma troca. Quem era aquele? Ele realmente voltou. Escondida num canto, os olhos de Geraldine se arregalaram. Zhou Shan cuspiu um bocado de sangue e sorriu amargamente de sua própria posição na cidade, enquanto Bai Shui ficou totalmente chocado. Não eram costas grandes, mas a mantiveram segura. Na verdade, ele retornou como prometido e até parecia muito mais forte do que antes. Claro, este era Luin. Ele ainda não tinha nenhum dispositivo, então não tinha como saber que a capital já estava sob ataque, mas felizmente retornou bem a tempo de salvar Bai Shui. Ele olhou para ela. Eu disse que voltaria. Tenha cuidado, há muitos deles, disse Bai Shui fracamente. Luin assentiu e ficou sério, realmente havia muitos oponentes. Embora ele fosse agora um sentinela de pico e sua palma cósmica fosse pelo menos tão forte quanto os ataques de Zhang Jintian, até mesmo o Bladisa já havia sido espancado. A próxima luta certamente seria difícil. No entanto, Zhang Jintian, tossindo, subiu do chão, apoiando-se em sua espada enquanto seu olhar focado examinava a área com resolução. Luin jogou para ele uma pomada curativa, trate-se. Zhang Jintian pegou a pomada, mas em vez de aplicá-la, apenas engoliu como um rude. Isso deixou Luin sem palavras. Esta foi uma pomada tópica. Ainda assim, era um produto da Shanrock Enterprise, então provavelmente seria eficaz mesmo quando ingerido. À distância, o trio de Ed se levantou e olhou para Luin. Quem é você? Luin não se incomodou com conversa fiada e simplesmente vestiu a armadura de Gerlaine, os raios brilhando em seu corpo. Isso chocou Hayden. Esta é a armadura de Gerlaine, por que você a tem? Ela me deu, ele respondeu. Impossível. Ed, Hayden e alguns outros responderam simultaneamente. Gerlaine era uma jovem famosa no grande Império YU, principalmente devido ao seu poderoso e protetor irmão Gerbashi, que deixou outras elites se sentindo desamparadas. Gerbashi era um monstro cuja reputação impedia qualquer um de ousar intimidar sua irmã. Se ela realmente tivesse dado sua armadura para alguém, isso acabaria sendo problemático. Esse jovem tinha algum tipo de conexão com eles. Espere, na verdade não poderia ser o namorado dela, poderia? Todos olharam para Luin perplexos. Luin respirou fundo, assumindo um tom autoritário enquanto falava com Ed. Vá embora. Era preciso pegar o líder para domar o rebanho, e ele planejava fazer exatamente isso enquanto avançava. Ed ainda estava ocupado em desvendar a identidade de Luin quando foi solicitado a voltar mais uma vez.
Ele já foi testemunhado pelo poder de Lu Yin no ataque anterior e não ousou enfrentá-lo diretamente. Lu Yin usou o Roving Step para aparecer na frente de Raiden logo depois, mas apesar de estar surpreso, este jovem reagiu com um Water Dragon Punch. O fluxo de água envolveu-o e bloqueou o ataque, mas Lu Yin simplesmente convidou e indicou a palma da mão na direção que Ed estava fugindo. Palma Spacerender. Ed recuou em estado de choque, usando sua própria palma. Ondas de choque altas destruíram tudo enquanto Lu Yin se virava para outro ataque, fazendo-o cerrar os dentes. Bastardo, não exagere. Lu Yin enviou mais uma vez, levantando a palma da mão na direção de Ed, que grunhiu ao sentir o perigo que se aproximava. Um vago rugido bestial soou quando ele cerrou o punho direito, o sinal da técnica de batalha que lhe permitiu derrotar 30 outros líderes escolares para entrar na famosa Academia Y1, o Beast King Punch. Ele só usou uma vez contra o criminoso e contra Zhang Jintian desde que chegou à Terra, mas agora ele foi solicitado a usar todos os meios à sua disposição. 3 estrelas brilharam acima da palma de Lu Yin, explodindo com o impacto. Ed ficou chocado ao ver seu Beast King Punch sendo interrompido completamente com apenas o primeiro dos 3, o segundo quebrou uma dor insuportável em seu punho, enquanto o terceiro rompeu a pele e fez voar para trás. Sangue derramou de sua boca e mão quando ele caiu na terra, espalhando poeira por toda parte. Sem se conter, Lu Yin removeu Ed da batalha com uma única palma. Fim do capítulo. Capítulo 42, Chegada. Todos ficaram surpresos com a derrota de Ed. Este foi o aluno excepcional que foi aceito na YU Academy, o mais forte de todos que poderia se igualar a Zhang Jintian. No entanto, ele foi destruído em um único ataque. O próprio Bladzage ficou igualmente chocado. Lu Yin foi muito mais forte do que antes, a tal ponto que não tinha confiança de que mesmo ele pudesse enfrentar aquele ataque. Lu Yin olhou para a palma da mão direita, com a terceira estrela girando em torno dela, a palma cósmica era muito mais forte do que o esperado. Este não foi simplesmente um ataque de explosões individuais. Cada aumento aumentava o dano, de modo que a explosão o poder de 3 estrelas excedia em muito o de 2. Certa vez, ele adivinhou que seria capaz de se igualar a Zhang Jintian quando dominasse a terceira estrela, mas esse ataque foi claramente mais poderoso do que qualquer coisa que ele viu o homem realizar. 3.700. Um estudante distante olhou para seu gadget em estado de choque. Ele é um quebra-reino. Todo o grupo sentindo a pele nervosa ficar dormente, todos os quebradores de reino eram malucos, e apenas aqueles com dons inatos estranhos poderiam realizar a tarefa. Para um planeta periférico produzir 2 pessoas assim era incompreensível, e havia até outra pessoa com um dominador. Este era realmente um planeta normal. Observando, Geraldine também ficou surpresa com o novo poder do canal, que cerrou o punho antes de olhar para todos os estudantes que buscavam atacar a capital. Ele então convidou amplamente e atacou outro aluno. Aquele aluno também era uma elite em sua escola, mas o aluno ficou tão assustado com a simples visão de Lu Yin avançando em sua direção que nem pensou em resistir. No entanto, sua fuga foi interrompida quando Lu Yin agarrou seu ombro, esmagando a armadura com facilidade. Cale a boca e fique quieto. Lu Yin deixou o jovem inconsciente com um soco na testa, deixando-o para trás enquanto perseguia os outros estudantes. Foi como se um lobo tivesse atacado um rebanho de ovelhas. Sua palma cósmica era incomparável, enquanto sua armadura o protegia completamente e deixava os estudantes indefesos. Ele nocauteou 8 deles antes mesmo do grupo começar a se dispersar em meio ao caos, desistindo totalmente de sua participação. Seus ataques não tinham sentido e eles não tinham esperança de defesa. Qual era o sentido de tentar? Raiden foi o primeiro a correr, mas foi contido por Bai Shui, que o observou desde o início. Vá embora, mulher, ele mencionou, não querendo ficar inconsciente. Ele teve a sensação de que o canal definitivamente tinha um motivo para deixá-los inconscientes e, lembrando-se do destino de Parli e Veron, respirou fundo. Aquele idiota não poderia estar tentando sequestrar todos os trainees.
Ainda assim, no momento em que ele rompeu o gelo e tentou escapar, um terrível corte de energia o deteve. Com a lâmina na mão, Zhang Jintian estava olhando friamente para ele. Dissemos que você poderia ir embora. Raiden ficou atordoado, mas uma dor aguda na parte de trás do crânio foi tudo o que sentiu antes de cair no chão. Os olhos de Bai Shui brilharam quando ela retirou a mão, sentindo-se a pessoa mais legal naquele momento, mas Zhang Jintian apenas olhou fixamente para ela. Esta foi a primeira vez que ele a viu deixar alguém inconsciente daquele jeito, e de repente se sentiu tentado a tentar o mesmo. Ao longe, Gerlaine sentiu-se entorpecida ao olhar para a capital. Tenho que ser cega. Esse bastardo está pegando estudantes. Balaror sorriu amargamente. Não, ele realmente os está sequestrando. As elites de várias academias em todo o universo estão sendo apanhadas como coelhos. Esta deve ser a primeira vez que algo assim acontece na história. Em todas as provações, os estudantes eram como divindades todo-poderosas que podiam desprezar todas as outras formas de vida no planeta. Eles competiriam apenas entre si, mas agora esses estagiários de elite estavam sendo capturados um após o outro. Eles até fugiram, mas apenas 5 escaparam da captura. Quando o silêncio voltou à capital, a vizinhança estava arruinada e 19 estudantes inconscientes jaziam miseravelmente no chão. Luin enxugou o suor da testa. Foi exaustivo, mas finalmente acabou. Aqueles que conseguiram escapar fizeram isso rapidamente para evitar a captura e, infelizmente, todos tinham técnicas de footwork que os ajudaram a escapar. Movendo-se rapidamente para saquear todos eles, ele começou a contar: 19 aqui, mas Parli e Veron fazem 21. Zhou Shan trouxe esses 2 da Blue Mountain Academy, certo? Então são 23, nada mal. Essas ações foram praticadas demais, deixando Zhang Jintian e Bai Shui sem palavras. Os olhos quase inconscientes de Ed se arregalaram. Você é o ladrão planetário. Não seja ridículo, estes são apenas despojos de guerra. Não posso lutar de graça. Luin rejeitou a acusação, deixando o jovem indignado. Foi só nesse momento que Geraldine apareceu, ajudando a organizar o saque, mas Luin não a culpou pela falta de participação. Afinal, ela mesma era estudante, já era bom o suficiente que ela não tivesse ficado do lado dos agressores. Na verdade, ela agora era muito útil. Embora a armadura, emprestada, tenha bloqueado alguns ataques para ele, a batalha exaustiva deixou todos os seus internos abalados e ele precisava de um pouco de descanso para se recuperar. Zhang Jintian e Bai Shui estavam obviamente cansados a ponto de mal conseguirem se mover, enquanto Zhou Shan e Wu Sheng ficaram gravemente feridos. Ela cuidou de todos os feridos enquanto ele retornava ao acampamento militar da cidade para se recuperar, permitindo que os cultivadores da terra se limpassem após a batalha. 2 horas depois, o último dos estudantes cativos acordou e descobriu que haviam sido sequestrados. Olhares furiosos foram direcionados a Luin, e alguém até gritou: "Você é o bandido que roubou Yan." Ei, não me use como exemplo, é embaraçoso. Sim, definitivamente foi você quem roubou Yan, e você ainda quer nos roubar agora. Seu maldito ladrão nativo. Sentado ao lado de todos eles, Yan ficou sem palavras. No entanto, Luin apenas zombou e se aproximou, assustando todos os alunos e fazendo-os ficar em silêncio apenas levantando a palma da mão. Ele então se virou para Zhang Jintian, prestes a dizer algo, mas antes que pudesse abrir a boca, seu olhar se concentrou e ele olhou para o céu. Inúmeras pessoas em todo o mundo fizeram o mesmo, enquanto outro lote de meteoros caía dos céus. Um desses meteoros disparou no horizonte de Pequim. Por que eles chegaram tão cedo? Ele se virou para Geraldine confuso. Não sei, já é raro haver um segundo lote de alunos em um teste. Eles devem ter calculado o tempo a partir do início do segundo lote, e não a partir do momento em que os alunos receberam a mensagem. Bai Shui se aproximou com uma expressão solene. Zhang Jintian também estudou o céu, focando seu olhar ao ver 3 naves espaciais voando em sua direção. Rápido, traga todos para a capital. Luin gritou imediatamente.
Logo depois, um estrondo distante aterrorizou muitos dos sobreviventes na capital, levando-os a um desespero maior do que o próprio dia do Apocalipse. Dezenas de especialistas no reino do céu estavam lutando pela cidade e agora ainda mais meteoros estavam pousando. Seria este o fim da Terra? Quando as muralhas da cidade foram completamente destruídas, Luin e o resto ficaram no topo de algumas ruínas e observaram outra espaçonave despencar do céu. Este pousou a apenas alguns quilômetros de Pequim, e eles puderam realmente ver a espaçonave dentro do incêndio. Estrondo. O chão tremeu quando uma enorme fissura disparou em direção à capital, mas Zhang Jintian dividiu a terra tangencialmente com um aceno de mão para redirecionar o dano. Uma onda de choque devastadora enviou uma tempestade de poeira pela cidade enquanto todos sentiam a pressão caindo sobre eles. Quando desapareceu, aqueles que estavam no topo das muralhas viram uma cápsula com apenas cerca de 3 metros de diâmetro, do mesmo tamanho da nave de desembarque de Vesta. Uma cratera íngreme se formou no solo quando um estrondo ensurdecedor soou ao longe, e os olhos de Luin se estreitaram enquanto observava mais 3 navios pousarem. Eles estavam aqui. O segundo lote de estudantes, aqueles que pretendiam entrar no Astral 10 usando seus resultados excepcionais no teste, havia chegado. O cativo Ed olhou ansiosamente para as naves espaciais. Vamos, mostre a esses selvagens o que é uma verdadeira aberração. Mostre-lhes o verdadeiro poder. A porta do navio se abriu, exalando ar quente e fumaça branca. Uma mão se estendeu para agarrar o batente da porta em busca de apoio, seguida por uma figura bonita que saiu para o sol e ergueu a cabeça com um sorriso. O homem flutuou lentamente para fora da cratera, observando o ambiente como um explorador, mas ignorou completamente todas as pessoas presentes. O olhar de Luin se aguçou ao ver este homem, ele sentiu um perigo extremo por parte do recém-chegado. Ele olhou para seu dispositivo e viu que o homem tinha um poder de batalha de 3.000, uma sentinela de pico como ele, mas isso não foi explicado. Ele também não estava sozinho nesse sentimento. Zhang Jintian, Bai Shui, Geraldine e até Ed puderam sentir o perigo que ele irradiava. Sua aparência gentil esconde uma força formidável. Quem é ele? Luin deu uma tapinha na cabeça de Ed e disse. Ed olhou fixamente para o homem e balançou a cabeça, não sei. Os olhos de Luin se estreitaram, mesmo agora, o homem não havia olhado nenhuma vez para nenhum deles. Isso mostrou a arrogância profunda em seus ossos. Ninguém era digno de sua atenção. Fim do capítulo. Capítulo 43, A Arte Cósmica Perfeita. 2 pontos pretos voaram à distância neste momento, ambos homens. À medida que descia rapidamente, Ed ficou animado. Sr. Haas, estou aqui. Sr. Haas, por que você está gritando? Quem é esse? Luin deu um tapa na nuca dele. O jovem olhou de volta. Sua morte. Sr. Haas é um especialista da YU Academy, você não é páreo para ele. Solte-me agora e peça que ele seja tolerante. Academia YU. O olhar de Luin ficou mais pesado quando ele olhou para os 2 recém-chegados. Ali residiam as verdadeiras elites do Império, uma instituição que preparava os melhores dos melhores. Fora da capital, o homem que desceu primeiro ainda media o ambiente a partir de seu local original. Flutuando no céu enquanto observavam Luin e o resto, um dos recém-chegados deu um passo à frente, na verdade, sendo capturado pelos nativos. Ed. Você é uma mancha na confiança da YU Academy. Tão inútil. A expressão de Ed imediatamente ficou feia, mas ele cerrou os dentes e abaixou a cabeça. O outro homem acenou com a mão e olhou para baixo com calma. Quem o capturou? Deixe todo o mundo ir e eu pouparei sua vida. Ele é seu veterano, Luin disse na cidade. Ed ficou animado. Sim, Sr. Haas também não é um especialista comum. Seu pai é o vice-tesoureiro do grande Império YU. Lord Siccar reuniu muitas técnicas de batalha para ele. Em toda a YU Academy, ele perde apenas para os Melders. Os olhos de Luin brilharam. Vice-tesoureiro. A família dele deve ser abatida. Ed olhou fixamente. Esse não era o ponto.
No entanto, Luin continua um olhar ansiosamente para Haas. Ele ainda tinha um enorme déficit de cristais estelares, ganhando apenas 8 cubos no total de todos os alunos. Você poderia Haas lhe dar uma surpresa. Quanto ao poder que Ed importa, Luin não estava muito preocupado. Enquanto seus sentidos gritavam perigo para o primeiro cara, esse Haas dava uma impressão muito mais branda. Esse cara se sente diferente. Zhang Jintian disse de repente, fazendo com que Luin olhasse para trás, para o primeiro que chegou, cuja aura havia desaparecido completamente no Joy comum. Não havia mais a menor sensação de perigo, isso evaporou no momento em que Haas e os outros se aproximaram. Haas franziu a testa. O que? Você não vai libertá-los? Ou você acha que é realmente capaz de proteger este lugar? Sr. Haas, o criminoso parece ter saído algo nesta cidade. Enquanto controlamos este lugar, ele definitivamente retornará. Ed falou. Sua derrota e a chegada do segundo grupo de estagiários destruíram completamente qualquer sonho que ele tivesse de completar a missão. Ele ganharia mais se conseguisse fazer com que Haas lhe devesse um favor, e isso poderia até lhe dar algum apoio para o futuro. Os olhos de Haas brilharam e ele sorriu. É mesmo? Parece que minha sorte não é ruim, aconteceu que eu pousei em algum lugar bom. Neste ponto, o homem atrás de Haas olhou em volta e viu a espaçonave no solo próximo. Ele sussurrou algo que levou Haas a olhar. Olá, amigo, por que não nos apresentamos? Eu sou Haas. Lá embaixo, o homem pegou um pouco de lama e cheirou sangue. O rosto de Haas afundou. Amigo, vamos nos conhecer, sou filho do vice-tesoureiro Sicard do grande Império YU. O homem se levantou e olhou para Haas no céu, sorrindo levemente. Eu sou Xialu, ascendência desconhecida. Não me atrevo a interagir com aqueles que estão acima da minha posição. Haas franziu a testa. Xialu. Ele nunca tinha ouvido falar desse nome antes. Luin voltou-se para Zhang Jintian. Não os deixe continuar falando. Se estabelecerem um objetivo comum, teremos problemas. Eu irei atrás de Haas, fique de olho em Xialu. Zhang Jintian acenou com a cabeça e agarrou sua lâmina, enquanto Ed olhava para Luin como se ele fosse o diabo. Esqueça o poder, o passado de Haas por si só foi suficiente para aterrorizar todos os outros estudantes. Esse cara era louco. Porém, Luin olhou para cima e sabia que este era apenas o começo que ele esperava há tanto tempo. Ainda pensando, ele disparou para o céu em direção ao seu alvo, o ar se distorcendo como os rostos dos espectadores horrorizados enquanto ele golpeava com a palma da mão. Intrigado com a identidade de Xialu, Haas nunca esperou que Luin fizesse algo contra ele. A audácia de atacar Mestre Haas. O homem atrás de Haas deu um passo à frente furioso, um rugido bestial sacudindo o céu enquanto sua mão formava uma garra. Luin sentiu por um momento que a garra cobria todo o céu, era semelhante ao Beast King Punch de Ed, mas muito mais formidável. Um cauteloso Luin ativou a palma cósmica com 2 estrelas, uma poderosa explosão balançando os céus quando os dois ataques se encontraram. Uma força invisível atingiu o chão quando o homem foi lançado voando a 100 metros de distância, tossindo sangue ao pousar e olhando para Luin em estado de choque. Ele estava no mesmo nível que Ed, embora uma palma cósmica com potência total pudesse arruiná-lo, 2 estrelas ainda seriam suficientes para causar ferimentos. Não admira que você tenha capturado Ed, você realmente tem algum poder. Haas disse encantado, sua mão formando um ataque semelhante. No entanto, desta vez a imagem real de uma garra gigante apareceu no céu, como se algo estivesse descendo dos céus para atacar. O olhar de Luin mudou ao considerar que este ataque havia ficado cada vez mais forte de Ed para aquele homem e para Haas. Ao mesmo tempo, ainda mantinha a mesma origem. Abaixo, os olhos de Xialu brilharam, a melhor técnica da YU Academy, a garra esquibiste. Embora ele tenha compreendido apenas 5 das 108 formas, isso é o suficiente para esmagar a maioria dos sentinelas. Realmente não é ruim. Atrás de Luin,
Zhang Jintian, Bai Shui, Geraldine e o resto ficaram com os olhos arregalados em estado de choque. Esta foi uma informação privilegiada mesmo dentro do grande Império YU. No entanto, esses olhares mudaram quando uma terceira estrela se juntou à palma de Luin para enfrentar o ataque, as explosões simultâneas mantendo-se afastado. Haas ficou atordoado com a força quando a garra fantasma foi quebrada, seu olhar se estreitando enquanto ele desaparecia do local. Luin usou o passo Rovin para seguir. A multidão assistiu enquanto os dois combatentes iam e voltavam um momento depois, Luin atacando com outro ataque de palma que assustou Haas. Sua garra esquibiste já havia sido quebrada e o deixou incapaz de se defender, então ele se esquivou para o lado e esmagou um cristal de vento. O dedo indicador da mão esquerda torceu quando um tornado cinza foi enviado em direção a Luin. O Dark Wind Finger era sua técnica de batalha mais forte, e seu pai pagou um alto preço para adquiri-lo. O corpo de Luin congelou e ele sentiu uma forte sensação de perigo. Esta era uma escuridão gelada que o arrepiava até os ossos, sentindo que poderia congelar até mesmo a própria energia estelar, mas sua expressão ficou fria e ele usou a arte cósmica para manifestar as 3 estrelas ao redor de seu corpo. O tornado enfraqueceu à medida que se aproximava de seu corpo, deixando Haas chocado quando ele se esquivou. Luin usou o movimento para aparecer bem na frente de Haas e colocar a palma da mão no abdômen, ativando a palma Spacerender. Haas nem teve tempo de vestir sua armadura antes que uma força enorme o jogasse no chão. O companheiro de Haas gritou e avançou com uma garra sorrateira, mas outra ativação da arte cósmica o desacelerou até que Luin pudesse ver cada pequeno movimento da técnica de batalha em detalhes. Esquivando-se com o passo errante, sua mão direita formou a mesma garra e ele a ergueu para atacar, para grande espanto dos espectadores quando o homem caiu com o ombro mutilado. Ed olhou fixamente para a cena. O que ele acabara de testemunhar. Este homem de alguma forma usou a melhor técnica de batalha da YU Academy, limitada a apenas um punhado, mesmo dentro da academia. Não foi apenas Ed, todos os presentes ficaram chocados, incluindo o próprio Luin. Ele derrotou Ed no início do dia e também capturou vários estudantes. Embora tivesse a proteção fornecida pela armadura de Gerlaine, ele ainda recebeu vários danos dos ataques incontáveis que sofreram. Foi só depois de ativar sua arte cósmica para recuperar um pouco da energia estelar que ele acidentalmente descobriu outro uso para ela. Não só poderia aumentar sua taxa de compreensão, mas também poderia formar um campo de força defensivo ao redor de seu corpo que enfraqueceria os ataques recuperados. Até este ponto, Luin pensava que este era o aspecto mais forte da sua arte cósmica, mas agora vê que ainda não a entendeu na sua totalidade. A arte cósmica não apenas o protegeu dos ataques inimigos, também os expôs a ele em sua totalidade para que ele pudesse aprendê-los, se assim o desejasse. Isso era algo que ele nunca sonhou que fosse possível. Ele cerrou os punhos de alegria. Ele sabia desde o início que a arte cósmica era algo único e especial, mas ele realmente subestimava o tempo todo. Não era apenas uma técnica única, era realmente algo que nem deveria existir. Esta era uma habilidade que poderia imitar os caminhos do próprio universo e era extraordinariamente poderosa. Xia Lu também olhou do chão com espanto. Interessante. Fim do capítulo. Capítulo 44, Luin e Xia Lu. Não muito longe, um Haas de boca ensanguentado e perplexo clamou-se com muita dificuldade. Tendo sofrido todo o impacto do Spacerender Palme perto, ele sofreu ferimentos graves. No entanto, o impacto dessas feridas corporais não foi nada comparado ao golpe mental que Luin lhe desferiu. Como essa pessoa conheceu o Garra Esquibiste? Quem diabos é você? Haas comentou. Seu captor, Luin pousou e deu um passo à frente, agarrando Haas pelos ombros e esmagando com força com a palma da mão. O homem ficou de dor quando seus ombros foram esmagados, mas Luin optou em direção à capital. Sinto muito, essa é a única maneira de fazer você obedecer. Você está morto. A outra pessoa disse, esse é o honorável Haas, filho de Lord Sicar.
Lord Sicar não vai deixar você ir, o 12º Esquadrão Imperial não vai deixar você ir. Você se tornará um alvo do grande Império YU. Você é muito barulhento, Luin disse franzindo a testa, quebrando os ombros do outro também antes de jogá-lo na capital. Ele então se virou para Xia Lu, que retribuiu o olhar. Não se preocupe, não estou interessado no seu grupo. Xia Lu sorriu gentilmente, olhando pacificamente para Luin. Luin acenou com a cabeça, obrigado. Xia Lu levemente, meu nome é Xia Lu, prazer em conhecê-lo. Luin, Lu, Xia Lu disse surpreso, esse é um sobrenome incomum. Luin semicerrou os olhos em resposta, Xia Lu estava certo. Lu era um sobrenome muito comum na Terra, mas representava um grupo distinto de pessoas em todo o universo. Era conhecido como um sobrenome primitivo e seria investigado em qualquer outro lugar. Uma das razões pelas quais Luin chegou à Terra foi para legitimar seu nome e identidade. O grande Império YU monitorava este planeta há muito tempo e sabia que esse tipo de nome era aqui comum. Seu sobrenome é exatamente o mesmo, comentou Luin enquanto saltava e voava de volta para a capital. O sorriso casual no rosto de Xia Lu. Reticências. Uma enorme espaçonave flutuava no espaço não muito longe da Terra, como uma fera bem iluminada vigiando o planeta. As pessoas lá dentro ficaram irritadas no minuto em que Haas foi capturado. Uma dúzia de pessoas se reuniram na sala de vigilância onde a tela reproduzia o momento da derrota. Alguém se enfureceu quando Luin cortejou os ombros do jovem, descarado demais. Ele realmente machucou Lord Haas, ele merece uma sentença de morte. Essa é a única maneira. Esse nativo é um homem morto. Ele é o mesmo que matou Vesta há 3 meses, a primeira morte de estudante. Ele também saqueou muitos estudantes, incluindo Gerlaine, e depois sequestrou mais de 20 estagiários. Agora ele se machucou Lord Haas. Ele deve ser condenado à morte, essa é a única maneira de apaziguar Lord Sicar. Droga, o que ele disse? Eu não consegui ouvir. Muitos na multidão estavam irritados. Apesar da comoção, também houve alguns presentes que aprovaram o comportamento de Luin. Afinal, as provas não tinham como objetivo apenas testar os alunos, mas também uma oportunidade para os nativos. Havia muitas elites no Império que vieram de planetas primitivos, e os testes eram uma forma de descobrir essas joias escondidas. Este homem era definitivamente talentoso, mas suas ações contra Haas também atrairiam a ira de Sicar. O vice-tesoureiro exercia grande poder e influência no grande Império YU, então este era um homem morto, independentemente do talento. Passos suaves ecoaram pela sala de vigilância, ecoando nos ouvidos dos presentes e silenciando-a. Todos rapidamente abriram caminho para um trio de homens que se aproximava, liderado por um homem de meia idade, de armadura, rosto severo e olhar penetrante. Este era o general Sigmund Matters, do grande Império YU, o oficial encarregado do julgamento da Terra. À direita de Sigmund estava um jovem pálido cujos passos soavam vazios, todo o seu corpo emitindo uma aura fria. Embora parecesse fraco, ele era o vice-capitão do 9º Esquadrão Imperial, seu nome era Tori Alna. À sua esquerda estava um homem sombrio com um olhar gelado, rosto marcado por estranhos padrões semelhantes a veias. Ele tinha pelo menos 2 metros de altura e seus braços eram ainda mais longos do que se esperaria de alguém daquele tamanho. Este era Shalosh, vice-capitão do 12º Esquadrão Imperial e guardião de Haas neste julgamento. Esses 3 homens foram os oficiantes do julgamento, exploradores todo-poderosos que atraíam respeito simplesmente por sua presença. Ninguém estragou o caminho até uma tela que mostrava um replay dos acontecimentos recentes. Parar! Sigmund rosnou de repente, fazendo com que alguém pausasse o vídeo no momento em que Luin usou a garra esquibiste. O general olhou para aquela imagem em estado de choque. Ele conseguiu usar a garra esquibiste sem nunca estudar a parede que contém essa habilidade. Isto não é nenhuma imitação, mas uma reprodução perfeita da técnica. Esse garoto tem talento.
Continue a reprodução. Os olhos de Shalosh se estreitaram em um olhar frio. O vídeo foi retomado e rapidamente terminou com a cena de Luin quebrando os ombros de Haas, provocando um sorriso perturbador enquanto o homem lambia os lábios, vicioso e corajoso. Alguém investigou o passado deste homem? Sigmund perguntou. Um soldado deu um passo à frente e saudou. General, esta pessoa não está na lista de estudantes que compareceram ao julgamento. Claro que não. Sigmund grunhiu. Ele matou Vesta com muita facilidade. Olhe 10 anos atrás, veja se alguém entrou na Terra através do nosso bloqueio. Já verificamos, general, ninguém entrou nos últimos 30 anos. Ele franziu a testa. A estação de monitoramento precisa ser investigada. Este homem usou o Shockwave e o Spacer Enderpalms, ele claramente não é um nativo. Ele não parece muito velho, mas ainda não há resultados. As palavras de Sigmund provocaram um silêncio nervoso na sala. Muitas das pessoas que estavam ali eram da estação de monitoramento. Faça um registro de tudo sobre essa pessoa. Vamos prendê-lo assim que o julgamento terminar, disse Shalosh de repente em tom nublado. Tori ergueu as sobrancelhas do outro lado. Prendê-lo. Para aqui. Shalosh olhou para ele friamente, entrando em um planeta experimental sem permissão. Isso não é um crime passível de prisão. Tori zombou. Mesmo que a Terra estivesse sendo monitorada pelo Império, ainda é um planeta livre e qualquer um pode entrar como quiser. Não descobrir sua existência é culpa da estação de monitoramento. Você culpa o chão se escorregar e cair. Shalosh virou-se para o homem. O que você quer dizer com isso? Você está tentando impedir o 12º Esquadrão de cumprir nossos deveres. Eu não sabia que o 12º Esquadrão tinha permissão para interferir no julgamento, disse Tori sem qualquer sinal de respeito. Todos os outros observaram nervosamente a troca entre os dois vice-capitães, seu status e poder deixando os espectadores com medo de respirar em voz alta. Sigmund acenou com a mão. Tudo bem, chega. Shalosh, eu sei que você tem ordens para proteger Haas, mas a única coisa que importa em um julgamento é o resultado. Tudo bem, você é o examinador-chefe e tem autoridade para decidir. Só posso relatar o que aconteceu ao meu capitão, disse Shalosh com um sorriso de escárnio, congelando o olhar de Sigmund. Foi nesse momento que os passos soaram mais uma vez. Eles eram muito mais gentis, mas pareciam ensurdecedores para todos os presentes quando todos se viraram para a figura feminina que havia aparecido na entrada. A primeira coisa que se notava nela eram os cabelos brancos que desciam até os tornozelos, complementando os pés nevados. Esta era uma garota com uma aparência de pureza, mas seus olhos brilhavam em um leve vermelho. Suas reveladoras roupas de verão exibiam sua pele requintada, e uma pequena mecha de cabelo estava adoravelmente amarrada na testa. No entanto, nenhuma dessas coisas era a mais notável nela. Essa glória estava reservada para um anel em seu dedo, com uma cabeça branca e prateada gravada com um par de asas voadoras e uma espada. Em torno dessa gravura havia uma borda preta cercada por 10 silhuetas. Este anel era o símbolo do Conselho Juvenil do Universo. Esta era Mira, uma representante da divisão de testes evolutivos do Conselho da Juventude do Universo. A chegada de Mira deixou Sigmund e o resto solenes, especialmente Shalosh, que era o foco de seu olhar vermelho. A pressão crescente quase o fez cair de joelhos, mas de repente ela se virou para Sigmund e sorriu. Ouvi rumores de que algumas pessoas queriam interferir no julgamento. Isso é verdade, General Sigmund. Shalosh sentiu um arrepio percorrer sua espinha e baixou a cabeça. Ele era um vice-capitão do grande Império YU, um poderoso explorador, mas não pôde deixar de inclinar a cabeça diante dessa jovem. Isso mostrou a força de Mira e o poder do Conselho Juvenil do Universo. Obrigado por sua atenção constante, Lady Mira, respondeu o General Sigmund, não há tal interferência planejada. Fim do capítulo. Capítulo 45, Arco Bruxo do Lótus Vermelho. Mira concedida, fico feliz em ouvir isso.
Eu não deveria comparecer aos julgamentos aqui, mas o Conselho da Juventude do Império foi dissidente e sou eu quem deve levar esta notícia infeliz. Os julgamentos não podem continuar sem a presença de alguém do Conselho da Juventude, isso não está certo, General Sigmund. Sigmund acenou com a cabeça, obrigado, Lady Mira. Esse cara é outra coisa, espero que ele se saia bem, afirmou ela com os olhos na tela, virando-se para sair da sala de vigilância e deixando para trás uma fragrância delicada. Todos soltaram um grande suspiro de alívio quando ela saiu, eles sentiram uma pressão intensa pela presença dela, deixando claro que ela era mais poderosa do que qualquer outra pessoa aqui. Mesmo sendo do Innerverse, ela ainda era uma estudante no final das contas. Como ela era tão poderosa? Torialna disse gravemente, ela é apenas uma das subordinadas do Conselho Juvenil do Universo. Claro, ela é uma estudante do Astral 6, claro que ela é o Red Lotus Witchable, mas eu nunca teria imaginado que ela fosse tão poderosa. Sigmund suspirou alto, optando por não discutir mais o assunto enquanto voltava sua atenção para a tela. O jovem tinha o favor de Mira, se ele continuasse a ter um desempenho superior, a ajuda dela poderia garantir-lhe uma ascensão meteórica ao topo. Ele era realmente um jovem de espécie. Tendo sido rejeitado por uma mulher, Shalosh ainda estava atordoado. Tori vê a raiva borbulhando dentro dele, mas apenas riu com desdém. Então, e se ele estivesse com raiva, ele realmente ousaria fazer alguma coisa com Mira. Mesmo que ela não fosse a mais poderosa dos dois, ela foi reforçada pelo Conselho da Juventude do Universo e seus 10 monstros. Ele mesmo não era páreo. Reticências. Fora de Pequim, Xia Lu saiu sem muita conversa. O jovem nem sequer voou, optando por caminhar na direção da horda de zumbis. Luin estava muito focado em roubar Haas e outro homem para se importar. Era preciso dizer que esse filho de um vice-tesoureiro era realmente rico. Havia cerca de 12 cubos de cristais estelares dentro de seu anel cósmico e vários outros cristais naturais que chocaram Geraldine e o resto. Você está morto. O próprio jovem estava olhando com raiva do chão, tudo o que possuo é monitorado pelo Império. Papai já sabe disso e você será levado ao tribunal logo após o julgamento. Vou fazer você implorar por misericórdia. Claramente não intimidado, Luin riu, estou ansioso por isso. Houve um brilho nos olhos de Haas, os nativos não tinham noção de muitas coisas, e Luin só conhecia a verdade e o desespero após sua sentença. Certo, qual foi a técnica que você mostrou antes? Luin mudou repentinamente de assunto. Haas zombou, um mero nativo ousa sonhar com a garra esquibiste. Bem, contar a você não mudará nada. A Academia YU do Grande Império YU tem uma herança de 108 formas da garra esquibiste, só consegui dominar 5. Sinta-se à vontade para vir de alguma forma e tentar aprender todos os 108, você vai chocar o universo. Você só conseguiu dominar 5 formulários de 108. Isso é uma aptidão tão baixa. Eu sou filho de Lord Siccar, seu plebe. Mesmo Gerbashi e os outros têm apenas meio domínio sobre uma única forma, um nativo como você não consegue nem entender técnicas tão poderosas. Técnicas como esta, Luin ergueu a mão, enrolando-a em uma garra. Um leve grito bestial surgiu do nada, enviando uma onda de pressão que rompeu as rochas próximas. Zhang Jintian e o resto de repente sentiram uma onda de medo tomando conta deles. Haas cerrou os dentes, esse idiota realmente conseguiu aprender 3 formas da garra esquibiste. Se ele tivesse mostrado todos os 5 antes, não teria aprendido também. Essas pessoas tiveram que ser estranguladas. Com a ajuda de Luin, a capital capturou 25 estudantes, um dos quais era filho de um nobre. Isso causou um grande rebuliço na rede. Observando os movimentos, Geraldine rapidamente contou as coisas. Há um total de 26 pessoas no segundo lote de estagiários, e 15 delas desembarcaram na China. Embora 26 fosse um número muito inferior ao do primeiro lote, os indivíduos estavam num nível completamente diferente.
Qualquer indivíduo no segundo lote possuía a força máxima do sentinela, apenas os 3 altos sábios poderiam igualar os mais fracos, e mesmo assim a vitória não estava garantida. Mesmo Zhang Jintian não estaria confiante contra alguém como Haas. As técnicas de batalha muitas vezes podiam compensar muitas disparidades, e seu poder não poderia ser expresso com um mero nível de combate. Reticências. Norte da Europa. Ventos fortes e neve implacável duraram dias, e a área outrora pitoresca foi reduzida a um deserto coberto de neve. Incontáveis zumbis se arrastavam pelas planícies congeladas, toda a metade norte do continente coberta por um branco Ixang. Uma das várias estrelas cadentes pousou na ilha de Hailuoto, no agora congelado Golfo de Botnia. Não havia uma única alma num raio de 100 quilômetros, então a espaçonave não causou danos, apesar da enorme cratera que formou. As portas se abriram e um jovem saiu, o hálito quente se transformando em pingentes de gelo no ar que tilintavam no chão. Malditos pousos aleatórios, me mandando para este lugar esquecido por Deus. Tão frio que não ficaria surpreso se fosse o lugar mais frio do planeta. O homem praguejou, andando mais e olhando em volta. Sua expressão mudou abruptamente quando ele tocou seu aparelho, encontrando uma leitura a apenas alguns quilômetros de distância e disparando naquela direção. Não demorou muito para que ele visse uma figura solitária sentada no topo de uma montanha, olhando distraidamente para o céu. Ei, onde estamos? O recém-chegado perguntou lá de cima. O homem na montanha olhou para cima, não sei. O olhar do jovem ficou gelado. O quê? Você não sabe. Então por que você está aqui? Estou me escondendo das pessoas, disse a figura com indiferença. O estudante pousou na montanha e caminhou em direção à figura. Nível de combate 2300, isso é bastante impressionante. Mas você não tem um gadget, você é nativo? A pessoa se virou para olhar para o homem. Você pode me fazer um favor? Preciso que você me ajude a postar algo na rede. Postar o quê? O aluno ficou desconfiado. Só que você avistou o criminoso, a figura sorriu. Por quê? O aluno se assustou e imediatamente assumiu uma postura defensiva, mas no momento seguinte sentiu toda a força deixando seu corpo. Este homem mostrava apenas 2300 níveis de combate antes, mas agora ele estava liberando uma energia intransponível que o dominava completamente. Seu dispositivo tocou indefinidamente para informá-lo de que esta era uma técnica de batalha no nível Melder. Obrigado, disse a figura fracamente antes de se virar e ir embora. Poucos minutos depois, a rede na Terra explodiu em atividade. Todos receberam um alerta de que o criminoso fugitivo tinha força de nível Melder e estava escondido no norte da Europa, e essa mensagem terminava com um pedido de assistência. Muitos não acreditaram no início, não fazia sentido divulgar o local da missão deste julgamento, mas Ed e os outros que lutaram contra o criminoso antes analisaram os detalhes sobre a aparência do criminoso e certificaram sua autenticidade. Muitos estudantes correram para a Europa imediatamente. Em Pequim, Luin e os outros foram pegos de surpresa, a posição do alvo vazou. Algo não parece certo, Geraldine explicou. Nem todos os estudantes se preocupam com a missão do estudo, tudo o que acontece durante a sua estadia pode afetar o resultado. Os registros de vitórias, derrotas contam, e a divulgação das informações também pode valer alguns pontos. Luin olhou para Ed. Você lutou contra o criminoso antes, quão forte ele é? A captura de Haas transformou Ed em um prisioneiro bem comportado. Ele respondeu obedientemente, ele é muito poderoso. Mesmo com pouca energia estelar, o controle e a compreensão de qualquer explorador sobre suas técnicas de batalha são difíceis de serem comparados com números. Uma dúzia de nós o atacamos juntos, mas ele matou 5 instantaneamente e escapou. O autor da postagem mencionou que o criminoso tem força no nível de Melder, isso é verdade? Geraldine perguntou. Não quando o confrontamos, ou teríamos fugido. Luin murmurou algo baixinho. Toda a situação parecia suspeita, alguém que pudesse escapar do Innerverse para o Outerverse não seria descuidado o suficiente para permitir que um aluno que passasse o notasse e postasse informações.
Rápido, olhe para isso. Alguns estudantes estão se aproximando do norte da Europa. Geraldine gritou e todos se reuniram para assistir à emissora local. 3 alunos voaram até o local da mensagem, 2 do primeiro lote e 1 do segundo. Embora tenham chegado ao mesmo tempo, os primeiros tinham medo de se aproximar dos últimos. Onde está o criminoso? Conversamos o aluno mais forte, enquanto os outros 2 procuraram o olhar em volta. No entanto, um baque surdo soou de repente quando a dupla caiu no chão. Não demorou muito para que o aluno do segundo lote se juntasse a eles. Somente quando todos caíram é que um homem se moveu lentamente, seus passos aparentemente gentis, mas liberando uma pressão indescritível que fez todos tremerem. O trio levantou a cabeça para olhar para a figura, mas tudo o que pôde ver foi uma silhueta em uma armadura circular elevando-se sobre eles com uma expressão de contentamento. Embora a mecha branca em meio ao seu cabelo preto e grosso o fizesse parecer um tanto estranho, ele emitia uma vibração sinistra. Permita-me apresentar-me. Meu nome é Kinguio, aquele a quem você se refere como o criminoso à solta, disse o homem com uma leve risada. Os 3 estudantes tremeram ao observar uma explosão de energia estelar que fez com que todos. Kinguio olhou para o vasto horizonte com olhos cheios de saudade enquanto murmurava para si mesmo: 4 não está nem perto o suficiente. Nos 2 dias seguintes, a rede local entrou em dignidade no caos quando nada menos que 20 estudantes foram capturados. Seu nome também foi finalmente divulgado pela primeira vez: Kinguio. Fim do capítulo. Capítulo 46, Wu Xiaoling. A maioria dos estudantes no julgamento só pensou no criminoso depois de aceitar a missão, mas não sabia de mais nada. Parte da missão era reunir informações, mas mesmo agora eles só sabiam o nome dele. No 3º dia após a sua chegada, os alunos do segundo lote ficaram chocados com uma menina balançando pelos céus do norte da Europa. Todos consideraram seu cabelo ruivo até a cintura e os traços delicados que apareciam um duende. Ela era Wu Xiaoling, herdeira de uma das famílias mais poderosas do grande Império Yu. Sua retirada tirou bolsas de estudantes assustados do esconderijo. Embora eles tenham medo do poder de Kinguio, a própria Xiaoling era uma Melder. Embora parte de seu poder tenha sido selado, os sentinelas não puderam se comparar. Uma garota olhou para a cena abaixo dela, observando Kinguio com uma dúzia de estudantes amarrados atrás dele. Seus olhos brilharam com a visão. Uma garota tão linda, eu não esperava uma beleza tão elegante nas bordas. Haha, você ainda pode ser um Melder, mas seus ferimentos não permitirão que você demonstre toda sua habilidade. Sua energia estelar não é uma ameaça tão grande, apenas se renda agora, disse ela friamente. Que arrogante, eu gosto de mulheres assim, disse Kinguio com um sorriso malicioso, dando um passo à frente e quebrando sua barra de metal na direção dela. Ela mal se esquivou do primeiro ataque antes que ele aparecesse atrás dela, a arma caindo. Embora a trajetória fosse clara, Xiaoling sentiu que não havia como se esquivar. Chamas subiram de seu corpo em resposta à ameaça, queimando tudo que tocavam. Todos assistiram a uma batalha em estado de choque enquanto a neve derretia instantânea, os próprios céus ficando vermelhos. Kinguio retirou seu ataque e recuou, olhando para a garota com a primeira surpresa e depois causada, dom inato do fogo. Você é digna de me seguir, mulher. Wu Xiaoling lançou um olhar frio na direção de Kinguio, Phoenix Pierce. Bip, bip, bip. Alguns estudantes à distância olharam para seus dispositivos, suas expressões mudando. 4100. Bastante poderoso, seria o suficiente para derrotar um Melder normal. Mas seu oponente é Kinguio Day Knight. Kinguio explodiu, uma forte explosão sacudindo a terra. A neve derretida formou um rio que atingiu Xiaoling e a cobriu. Antes mesmo de desaparecer, seu olhar estava varrendo os arredores. Os estudantes que assistiram à batalha fugiram imediatamente. Wu Xiaoling foi um dos poucos Melders que participou deste teste. Agora que ela foi derrotada, eles ficaram ainda mais assustados com o criminoso.
Disse Melder. Logo levantou de um buraco, pingando e pálida enquanto olhava para Qingyu que se aproximava. Esse sobrenome. Qingyu se abaixou e esticou um dedo até o queixo, abrindo um sorriso. Você realmente sabe sobre minha família, parece que não é ignorante. Já que você entende o que isso representa, você está apta para ser minha mulher. Pense nisso, posso tirar você dessa trama. Ela deu um tapa na mão dele e cobriu o ombro, ofegando de dor. A ordem para capturar você veio do Inerverse. Se você realmente é dessa família, quem se atreveria a capturá-lo? Ele agarrou o cabelo de Wu Xiaoling e puxou-a para cima, combinando seu olhar raivoso com um frio. Não fique muito agitado, se você quebrar seu selo, você será eliminado. Você não quer mais se juntar ao Astral 10. Seu coração afundou e a energia estelar tremeluzindo ao seu redor se dissipou. Qingyu simplesmente riu e jogou-a na direção do grupo de estudantes amarrados. Apenas observe, tudo acabará em breve. 13 parece suficiente. Ele não estava errado, só Wu Xiaoling foi mais que suficiente. Sigmund quase correu direto para a terra vindo da estação de vigilância no momento em que foi capturada, sendo apenas parado por Mira. Ninguém pode interromper o julgamento enquanto ele ainda estiver em andamento. Esta é uma decisão do Conselho Juvenil do Universo. General Sigmund, você está planejando desafiar a decisão do Conselho da Juventude? Ela perguntou calmamente. Perdoe-me, senhorita Mira, mas Wu Xiaoling é filha do capitão Wu Qinsan, ela não pode ser ferida, respondeu Sigmund seriamente. Mira estreitou os olhos. Eu sei. E daí? Ela também pode quebrar o selo. Ela escolheu estar em sua situação atual. Sigmund respirou fundo e correspondeu ao olhar, mas no final foi ele quem renunciou. Todo o grande Império Y1 não era nada aos olhos do Conselho da Juventude do Universo. Esqueça o Wu Qinsan. O Conselho já havia apagado muitos poderes fortes antes, e o grande Império Y1 não desejava ser o próximo. Mira passou os olhos por Sigmund para olhar a tela que mostrava Qingyu. A técnica de batalha que ele acabara de usar parecia muito familiar por algum motivo. Reticências. A notícia da captura de Wu Xiaoling se espalhou rapidamente pela rede, e muitos dos estudantes que corriam em direção à Europa pararam e se reuniram. Em Pequim, Ed ficou surpreso. Até Xiaoling foi pego. Como devemos completar esta missão? Wu Xiaoling, ela é muito poderosa. Ela deveria ter o nível de combate mais alto de todos os alunos do segundo lote. Ela é uma Melder. Observando o olhar de Luin mudando com a menção da palavra, Ed continuou, não é qualquer fusão. Ela tem o dom inato de Flame, e seu pai, o Wu Qinsan, é o capitão do 5º Esquadrão Imperial. Ele é uma potência cujo nível de batalha destruirá um dispositivo comum. Com sua orientação, não havia como ela não ser uma das elites mais poderosas do Império. Não acredito que nem ela perdeu. Apenas os estagiários como Ed e Geraldine ficaram surpresos com a notícia da captura de Wu Xiaoling. Embora Luin tenha ficado surpreso, era algo muito distante para ele e ele manteve o foco nos poucos alunos que se aproximavam. Não demorou muito para que outro trio aparecesse fora da cidade. Embora não fossem da Academia YU, ainda eram elites com origens poderosas que se igualavam ou até excediam Ed. Mesmo assim, eles não conseguiram escapar dele no final e foram capturados, aumentando seu crescente grupo de reféns que agora chegava a 28. Assim que a batalha terminou, Luin impediu Zhang Jintian de atacar uma dupla que estava escondida à margem e gritou, "Por que você está aqui? Eu lhe devolverei a armadura assim que o julgamento terminar." Gerlaine saiu e mostrou um sorriso hesitante, "Quero me juntar a você." "Junte-se a nós." O que isso significa? Luin estava confuso. "Quero me juntar a você, é isso que significa", disse ela, olhando por cima do nariz como se devessem se sentir honrados com a oferta. Luin considerou isso e perguntou, "Por que deveríamos acolher você?" Gerlaine ficou indignada, "O que você quer dizer com nos acolher?" "Dissemos que queremos trabalhar com você. Por que eu aceitaria você?" Gerlaine cerrou os dentes. Qingyu é um Melder e 1 ou 2 alunos não serão capazes de lidar com ele.
Ele deixou seus pertences nesta cidade, então com certeza voltará. Podemos unir forças para derrotá-lo. Lu Yin pensou sobre isso e percebeu que não estava errada. Qin Giu era um adversário verdadeiramente difícil e certamente haveria enormes problemas quando ele retornasse à capital. Ter mais corpos por perto nunca faria mal. Tudo bem, entre. Mas vou te avisar, tente me enganar e eu vou amarrar você. Gerlaine bufou e entrou na cidade com Balaror. Ela estava realmente sendo honesta. Qin Giu era muito poderoso e só poderia ser derrotado através de um esforço em grupo. Esta era a única maneira de ela tentar completar a missão. Muitos estudantes formaram uma aliança no norte da Europa, então ela sabia claramente que não poderia mais trabalhar sozinha. Em vez de trabalhar com outros estudantes participantes do teste e compartilhar os créditos, seria melhor que seus resultados finais trabalhassem com um nativo. Fora da fronteira da capital, Xia Luo caminhava no meio de uma multidão de zumbis completamente dóceis, como se nem percebessem sua existência. Por 3 dias ele os observou com a mesma expressão, mas agora soltou um suspiro. Suas auras estão realmente em toda parte. Isso vai ser problemático. No sul, uma linda garota voava em direção a Pequim. Tudo nela era de um verde fresco, desde a cabelo e o vestido até as botas que tinham uma delicada estampa floral. Isso a fez transmitir um senso de vida. Fim do capítulo. Capítulo 47 – Batalha com uma lâmina quebrada. Ed foi jogado na prisão naquela noite, substituindo Haas, que era filho de um nobre. Muitos estudantes já o contataram a respeito deste último, indicando sua disposição de pagar por sua liberdade. Lu Yin rejeitou todos eles. O valor dos jovens nas negociações valeria muito mais do que recursos ou cristais. Haas foi atirado violentamente ao chão, não muito longe de onde os cultivadores chineses estavam reconstruindo as muralhas. Vendo um rosto familiar andando por perto, ele a chamou, Gerlaine. O que você está fazendo aqui? A garota sorriu. Sinto muito, Sr. Haas. Eu também fui capturado. Espere, você está apoiando esse bastardo? Ele ficou furioso. Essa garota estúpida estava obviamente mentindo descaradamente. Como ela parecia capturada de alguma forma. Não é à toa que ele se atreveu a me sequestrar. Que coragem! Não pense que você ficará bem só por causa da proteção do seu irmão. Meu pai cuidará de você. Gerlaine piscou inocentemente com seus olhos grandes. Por favor, não me acuse de coisas assim, Sr. Haas. Eu não controlo esses nativos. Você pode perguntar aos outros se não acredita em mim. Eu também fui roubado por ele. Haas simplesmente não conseguia acreditar que um mero nativo ousasse agir contra ele. Embora o jovem fosse surpreendentemente poderoso, mesmo os dons inatos não valiam tanto sem um certo apoio. Outro está se aproximando. Geraldine gritou de repente, chamando a atenção de Lu Yin para uma sombra flutuando no céu. O recém-chegado parou logo acima de Pequim, olhando para ele. Haas ficou encantado com a visão. Sr. Munor, aqui. Sr. Munor. A expressão de Gerlaine mudou, como ele veio também. Você o conhece? Lu Yin estava curioso. Munor, uma elite até mesmo na Academia YU. Ele já foi rival do meu irmão. Mesmo que ele tenha sido superado há muito tempo, ele ainda é um dos poucos Melders da escola. O humor de todos piorou com a menção da palavra Melder. Eles sabiam que certamente haveria potências do nível Melder entre o segundo grupo de estagiários. O Xiaoling foi um deles. No entanto, tais especialistas eram raros e ninguém esperava que aparecessem aqui tão rapidamente. Os olhos de Munor brilharam ao ver Haas ferido abaixo. Contanto que ele pudesse salvar seu júnior, Lord Siccar ficaria grato a ele e tornaria seu futuro no Império menos preocupante. Suas ondas de energia de repente dispersaram as nuvens e pressionaram para baixo, causando medo nos sobreviventes abaixo. Solte-o, nativo. Haas ficou exultante, mas Lu Yin franziu a testa e avançou para iniciar. Embora o adversário fosse um Melder quando estava com força total, ele estava confiante na vitória contra alguém cuja energia estelar estava selada.
No entanto, Zhang Jintian saiu com um olhar solene. Deixe-me cuidar disso. Um brilho brilhou nos olhos de Lu Yin. Zhang Jintian mal havia saído da batalha de alguns dias atrás, deixando-o derrotar e capturar todos os estudantes que chegavam. Geraldine, Gerlaine e o resto estavam todos focados nele, e até mesmo Ed e o resto rapidamente se esqueceram do Bladizag, mas este era o chefe dos 7 sábios, um quebra-reino. O guardião original de Pequim suportou por muito tempo deixar a cidade nas mãos de outra pessoa, mas agora que se recuperou dos ferimentos, ele queria lutar pela capital. A preocupação encheu o olhar de Bai Shui enquanto ela olhava para Zhang Jintian. Esses conhecimentos tinham técnicas de batalha poderosas e eram muito mais hábeis no uso de sua energia. Zhang Jintian provavelmente poderia lidar com estudantes comuns da YU Academy, mas esta era uma elite. Haas encolheu os ombros, sentindo que nem vale a pena assistir à batalha. Pelo menos Luin seria um espetáculo, mas esse outro nativo agora queria desafiar a força de um Melder. Mesmo selado em uma sentinela de pico, isso seria impossível. Tenha cuidado, Luin finalmente concordou, e os olhos de Zhang Jintian brilharam quando ele pegou sua espada e subiu para o céu. Gerlaine esperou atentamente. Haas e seu grupo não sabiam que Luin não era realmente a maior ameaça que o primeiro grupo de estagiários havia acontecido. Este foi o quebra-reino que inicialmente defendeu a maiúscula com sua lâmina solitária, até ela teve que escapar. Vá embora, disse Munor após um único olhar, enviando uma onda de energia estelar com um aceno de mão. Ao contrário da energia que viria de um sentinela normal, esta foi condensada em um único ponto, mostrando um domínio subconsciente que era a verdadeira indicação do controle de um Melder. Zhang Jintian estreitou os olhos e sua lâmina avançou, o golpe destruindo a onda de energia e continuando em direção a Munor. Embora Zhang Jintian tenha inicialmente desconsiderado, a expressão de Munor mudou e ele mencionou a mão para esmagar o golpe com uma garra. Interessante, um mero nativo tem força desenvolvida a um membro da Academia YU. Não, isso ainda é melhor do que um aluno comum. Você é um quebrador de reinos. Zhang Jintian respondeu à surpresa de Munor levantando sua lâmina e atacando novamente, mas este ataque também foi destruído. O Bladizag era um quebra-reino mais poderoso que Ed, alguém até igual a Haas, mas seus ataques não eram nada para um Melder selado. Embora seu poder tenha sido selado, Munor ainda manteve suas técnicas de batalha e controle de energia, eles simplesmente não estavam na mesma liga. Bang! A palma sondadora de Munor se transformou em uma garra mais uma vez, golpeando a ponta da lâmina com uma forte explosão. A arma cortada enquanto a força permanece subia pelo braço de Zhang Jintian, rasgando seu mangá. Ainda assim, mesmo isso foi uma espécie de milagre, o golpe teria quebrado a lâmina e o ferido gravemente se ele não tivesse desviado parte da força. O Bladizag cuspiu um pouco de sangue e recuou, mas ergueu a espada mais uma vez e uivou. Seu corpo de repente desapareceu em um fantasma, surpreendendo Luin, Rovin e Steppe. Havia 2 Zhang Jintians. Todos olhavam fixamente para o céu, enquanto Haas olhava com o queixo caído. Um mero nativo estava lutando contra Munor de frente, mesmo apesar do uso da Skibstiklau. Como foi possível para ele ser tão poderoso? Como este planeta atrasado teve um Realm Breaker? No céu, a expressão de Munor congelou antes que ele apagasse o fantasma com um aceno de mão. Ele girou e estendeu a perna, liberando um tornado violento que distorceu o ar e enviou ondas de choque que fraturaram o solo. Zhang Jintian apareceu ao seu lado e desferiu um golpe com sua lâmina à vista de todos, enchendo de esperança os corações de incontáveis espectadores. Gerlaine e o resto finalmente testemunharam o verdadeiro poder de um quebra-reino. Parecia que o Bladizag poderia até derrotar Munor, mas o próprio homem estreitou os olhos, pois não sentiu resistência ao golpe. Sua espada se moveu atrás de suas costas por puro reflexo, mas quebrou ruidosamente quando uma força horrível o fez cair no chão. Todos ficaram em silêncio quando Munor reapareceu nos céus, agora com um rosto sombrio. Um nativo humilde o forçou a usar tanto a garra esquibiste quanto suas técnicas de movimento.
Era impensável. As pessoas olhavam da cidade para onde a poeira subia no céu, e Gerlaine respirou fundo. Esse era o jeito natural das coisas. Se um nativo pudesse realmente derrotar alguém como Munor, sua visão do mundo viraria de cabeça para baixo. Um nativo não poderia desafiar a ordem natural, não importa o que acontecesse. Ela se virou para Luin. É a sua vez. Ainda não acabou, Luin apontou da cidade. Você quer que ele morra. Não há como aquele nativo derrotar Munor, ele não pode nem machucá-lo. Luin semicerrou os olhos. Eu realmente não gosto do termo nativo. HMPH, ela se virou. Zhou Shan e Wu Sheng correram, olhando para fora da cidade com preocupação estampada em seus rostos. Bai Shui cerrou os punhos com força enquanto um calafrio ameaçador irradiava de seu corpo, chamando a atenção de Haas. Ele já estava apaixonado pelo rosto dela e planejava levá-la de volta para servi-lo, mas percebeu que ela estava muito além do que ele esperava. Geada. Um dom inato. O que era este planeta? Destruidores de reinos, dons inatos, aberrações de poder, tinha tudo. Quando a poeira baixou, todos puderam ver Zhang Jintian segurando sua lâmina quebrada. Ele estava coberto de feridas de cima a baixo, mas ainda estava de pé e seu olhar estava focado enquanto olhava para o céu e subia lentamente. Inflexível, Munor ergueu uma sobrancelha. Qual é o seu nome? Zhang Jintian. Siga-me, Zhang Jintian. Você está qualificado para ingressar na YU Academy, eu o levarei até lá. Não estou interessado, respondeu Zhang Jintian friamente, apertando sua lâmina quebrada. Munor riu. Você quer lutar comigo com essa lâmina quebrada? Ouça-me, o muro entre nós não pode ser violado. Nada espera por você, exceto o fracasso. Isso pode não ser o caso. Jintian, aqui está um presente, resumiu Luin, jogando a armadura de Gerlaine. Zhang Jintian viu instintivamente, mas depois olhou para trás com uma expressão confusa. Luin explicou, sua batalha não foi apenas para começar, ele é um Melder, você é apenas um sentinela. Não seja tão rígido. Os olhos do Bladizage brilharam e ele equipou a armadura de anel, cobrindo seu corpo com relâmpagos bruxuleantes em um instante. Fim do capítulo. Capítulo 48, Gênio. Gerlaine explodiu quando viu o relâmpago ao redor de Zhang Jintian e olhou ferozmente para Luin. Seu canalha, você realmente deu minha armadura para uma pessoa aleatória. Desgraçado. Luin acenou com a mão. Não se ofenda, devolverei para você mais tarde. Gerlaine ficou furioso. Não precisa, é muito nojento com todo aquele suor. Você pode usá-lo como seu caixão. Luin a ignorou e virou-se para o céu, onde Zhang Jintian sentiu sua força surgindo dentro daquela armadura relâmpago. Ele lembrou como Luin usou essa armadura para ignorar os ataques de tantos estudantes. Brinquedo de Gerbashi, a expressão de Munor escureceu, os olhos semicerrados quando um olhar frio se dirigiu a Gerlaine. A irmã dele também está aqui, perfeito. Posso te ensinar uma lição. Ele então atacou para baixo, mas Zhang Jintian bufou e cortou com sua lâmina quebrada para bloquear o caminho. Você está cortejando a morte. Munor latiu ao ver o golpe sem hesitação, golpeando Zhang Jintian com uma garra. Um rugido bestial ecoou pelo vazio, inspirando medo nos espectadores. Esta foi a 7ª forma da garra esquibiste, excedendo em muito a força de Haas. O ataque deveria ter matado Zhang Jintian instantaneamente, mas o Bladizage rosnou suavemente diante do terrível ataque. O sangue escorria por seus lábios enquanto sua lâmina tremia rapidamente, distorcendo o ar ao seu redor. Uma força estranha convergiu em torno da arma, irradiando uma pressão opressiva. Uma forte explosão soou quando a espada quebrada colidiu com a garra, poderosos tremores dispersando as nuvens no céu e destruindo o chão. Um golpe seguiu as muralhas da cidade e abriu a terra, a profundidade do corte era desconhecida. Sangue escarlate respingou dos céus nas ruínas abaixo quando a armadura de Zhang Jintian quebrou, o corpo caiu no chão onde Luin o pegou no último momento.
Ele ficou incapaz de se mover e sua espada foi quebrada ainda mais, mas ninguém ousou mais subestimá-lo. Seu ataque feriu Munor. No céu, Munor olhou para o nativo em estado de choque. Sangue fresco escorria por seu ombro direito e seus dedos tremiam com o impacto. Uma elite da Academia YU, um Melder que já havia lutado contra uma existência lendária como Gerbashi, foi ferido por um nativo e explodido a 100 metros de distância. Mesmo que seu poder fosse restrito, isso deveria ser impossível. Ninguém acreditaria que a 7ª forma da garra esquibiste não poderia matar um nativo. No chão, Luin sofria de um choque semelhante. Zhang Jintian conseguiu sobreviver ao ataque de garras e conseguiu de alguma forma incorporar o Shockwave Palm em sua lâmina. O homem era simplesmente um gênio, aquele ataque de lâmina era torcido à sua própria palma cósmica. A palma cósmica de 2 estrelas foi apenas um pouco mais briga do que os golpes de força total do Bladzage quando eles se conheceram, e a 3ª estrela permitiu que ele se igualasse à 5ª forma da garra esquibiste de Haas. A de Munor era claramente muito mais forte do que isso, o que significa que a vida de Zhang Jintian se desviou para a armadura elétrica, mas essa espécie não compensou nem um pouco a conquista. Haas ficou surpreso. De onde veio um nativo tão pervertido e forte? Bai Shui e os outros levaram rapidamente Zhang Jintian para serem tratados. Foi realmente incrível que ele tenha resistido por tanto tempo, afinal, seu oponente era um dos jovens mais fortes do grande Império YU, que passou muito mais tempo cultivando do que ele. Enquanto isso, Luin subiu ao céu. Serei seu oponente agora. Munor olhou para Luin com um olhar gelado, totalmente decidido a apagar sua humilhação anterior sobre esse outro nativo. Reticências. Na nave gigante flutuando sobre a Terra, todos na sala de controle ficaram igualmente chocados com o que acabou de assistir no display. Todos sabiam quem era Munor, pois apenas alguns Melders tinham vindo participar neste teste planetário. Isso fez de Munor um dos participantes mais fortes, mas um nativo acabou a diferi-lo. Um grande estrondo trouxe os olhares de todos para um ascender do Sigmund, um quebra-reino. Quem poderia imaginar que este planeta tinha tanto talento? Se ele não estivesse sentindo falta de técnicas de batalha, ele poderia ter tido uma luta brilhante. Este é o tipo de soldado que queremos. Shalosh lambeu os lábios. Desculpas, General Sigmund, o 12º Esquadrão Imperial o quer. Sigmund retrucou, a principal responsabilidade do 12º Esquadrão não é uma batalha. Este homem é claramente talentoso em combate, ele poderia até copiar o Rovin Step tão rapidamente e integrar o Shockwave Palm em sua lâmina. Ele é um gênio. Tori falou do outro lado, o General Sigmund está certo, essa pessoa é realmente um gênio. A família Alna está disposta a pagar pela reforma do molde, deixe-o para o 9º Esquadrão. O debate aumentou rápida e ruidosamente, enquanto os outros na sala lançavam olhares de inveja para o homem gravemente ferido na tela, cujos olhos ainda estavam resolutos. Todos sabiam que, desde que ele não morresse durante o julgamento, seu futuro seria brilhante. Depois havia a mulher com o domínio de Frost. Se alguém incluísse o jovem misterioso que capturou Haas, as pessoas deste planeta não seriam nada simples. Enquanto a discussão do trio continuava, Mira olhou para a tela enquanto Luin e Munor começavam a briga. Enlouquecido pela lesão, o selado Melder queria desabafar todas as suas frustrações sobre os nativos, começando por Luin. Ele não hesitou em usar a 7ª forma da garra esquibiste imediatamente, presumindo que a vitória seria fácil, mas Luin se mostrou ainda mais impressionante e evitou o ataque em grande área com calma e facilidade. Foi só então que Munor, atordoado, percebeu que este adversário seria ainda mais difícil que o anterior. Luin ficou sério, ativando a arte cósmica enquanto Munor atacava mais uma vez. Ele desapareceu com o passo errante, mas a garra fantasma brilhou e o trouxe de volta apenas um momento depois, quando o ataque não estava a mais de 20 centímetros de distância. Ele podia sentir o poder que chegava, mas observou cuidadosamente o uso da técnica enquanto se esquivava para o lado e evitava novamente.
Um Spacer Enderpalm foi atirado em direção a Munor, mas o Melder nem se preocupou em evitar a técnica e apenas rasgou-a com sua garra antes de enviar outro ataque. Foi nesse ponto que o olhar de Luin se estreitou, ele já tinha visto o suficiente. Ele lançou outro ataque que Munor presumiu ser uma palma Spacer Ender. Embora um sentinela capaz de usar essa habilidade fosse raro, não poderia prejudicá-lo nem um pouco. No entanto, a pele de Munor arrepiou-se quando ele sentiu uma imensa sensação de perigo, observando a palma de Luin se transformar em uma garra. Esta foi a 7ª forma da garra Esquibiste. Bang! Ele caiu como um meteoro, cuspindo sangue antes mesmo de atingir o chão. A terra ao redor do impacto ficou tingida de vermelho, chocando todos os espectadores em um momento. O coração de Haas afundou, ele havia esquecido que este nativo poderia imitar a garra Esquibiste. Bai Shui e o resto olharam para Luin com espanto. Essa pessoa continuou a ficar mais forte e mais aterrorizante a cada encontro. Munor estava sangrando no chão com uma expressão atordoada no rosto pálido. O sangue de seu abdômen manchava suas roupas, mas sua atenção estava voltada para a pessoa que havia copiado sua própria técnica de batalha, e não para seu ferimento. Não havia como ele ter visto errado, essa era a 7ª forma da garra Esquibiste. Ele olhou para Luin. Como você conhece a garra Esquibiste? Luin pousou. Aprendi com você. Impossível, ninguém poderia aprender a garra Esquibiste tão rapidamente. Levei 9 meses na YU Academy para chegar ao 7º ano, como você pôde aprender tão rápido? Quem diabos é você? Onde você aprendeu isso em segredo? Bem, não posso fazer você acreditar em mim se não quiser, respondeu Luin antes de pular em Munor mais uma vez. Um rugido fantasma sacudiu o céu enquanto Munor cerrava os dentes em frustração, sabendo que a 7ª forma era seu ataque mais forte enquanto estava selado. Deveria ter dominado qualquer coisa que encontrasse, mas agora ele estava enfrentando um oponente que tinha a mesma habilidade e poderia se esquivar de seu uso. Não houve chance de vencer esta batalha. Bang! Uma marca de garra gigante escavada na terra enquanto Munor voava derrotado. A única maneira de derrotar tal pessoa era quebrar seu selo. Este grupo de nativos era absurdo demais, houve um segundo quebra-reino entre eles. Não, essa pessoa definitivamente nem era nativa, ele usou o Spacer Enderpalm. Quem diabos era ele? Luin permitiu que Munor voasse por muito tempo, apenas suspirando de colapso quando ele foi. Enfrentar um Melder o colocar sob muita pressão. Se o adversário quebrasse seu selo, ele seria gravemente ferido, na melhor das hipóteses, e morto, na pior. Munor seria expulso do julgamento por fazer tal coisa, mas isso não servia de consolo para um homem morto. Luin preferia não levá-lo a uma situação tão desesperadora, especialmente porque ele já havia conseguido tanto. Sua maior colheita do dia foi definitivamente a 7ª forma de Esquibiste Claw. Esta era uma técnica de batalha que era uma herança da academia. YUI fez jus à confiança da melhor academia do Império. Um total de 108 formulários. Ele estava ansioso para descobrir todo o poder da técnica depois que todas as formas fossem aprendidas. Fim do capítulo. Capítulo 49, Pedra Estranha. De volta à capital, Haas praticamente perdeu todas as esperanças. Se até mesmo Munor tivesse sido derrotado, ninguém poderia salvá-lo agora. Ele estava fadado a se juntar ao final deste julgamento. Geraldine olhou para Luin incrédula, lembrando-se da primeira vez que o viu, onde ele era apenas um apanhador. Agora ele era um sentinela incomparável. Qual era o seu passado? Yatar do Pagoda Planet, neto do diretor, uma potência de primeira linha. Isso era realmente verdade. Munor era famoso entre os estagiários e a notícia de sua derrota surpreendeu a todos. A primeira ocorrência deles foi de descrença, mas a rede nunca mentiu. Gerlaine obteve a notícia rapidamente, garantindo que todos levassem mais a sério essa potência que protegia o capital. Ao mesmo tempo, o julgamento em si tornou-se muito mais complicado.
Os 2 Melders que se mostraram até agora já derrotados foram derrotados. Não muito tempo depois, mais alguns estudantes foram capturados por Qingyu. Luin atualizou sua contagem, 17, ele pegou 17 alunos. Bai Shui ficou intrigado, por que você está contando isso? Ele está lutando por números. Luin fez beicinho, mas vendo todos sem palavras, respirou fundo e explicou, esse sujeito não é estúpido e pensou a mesma coisa que nós. Ele quer usar esses alunos para chegar a algum acordo. Pena, as naturezas dos nossos lados são diferentes, ele é um criminoso à solta, enquanto nós somos apenas nativos. Ele está fadado ao julgamento, não importa quantos estudantes ele capturou. Então isso não resolve as coisas. Não tem relação com você. Gerlaine piscou os olhos. Luin virou-se para ela, cada aluno que ele capta é um a menos para nós. Eles são nossas únicas moedas de troca. Gerlaine arregalou os olhos, você realmente quer negociar com o Império usando estudantes? Isso é impossível. Nada é impossível. Todos que ousaram entrar neste julgamento são uma elite, eles são muito importantes para o Império. Ela zombou, você sabe quantos alunos participam desses testes todos os anos? Deixe-me dizer-lhe, este planeta é um dos muitos em funcionamento neste momento, e mesmo que todos eles foram eliminados, não tiveram qualquer impacto. Você está sonhando. Bai Shui, Zhou Shan e os demais ficaram deprimidos ao ouvir suas palavras. O grande Império YO era simplesmente grande demais e havia muitos estudantes e academias dentro dele. O julgamento na Terra envolveu apenas uma pequena parcela de seus alunos. Isso não é certo, Luin os consolou, puxando Haas, o status dessa cara deve ser suficiente para conseguirmos alguma coisa. Solte-me. Haas ficou furioso. Luin jogou-o de lado e deixou escapar. O vice-tesoureiro ocupa uma posição muito elevada no Império, até ouvir dizer que ele tem alguma influência nos 13 esquadrões imperiais, o que é perfeito para mim. Quanto maior for a sua influência, maiores serão as nossas chances de uma negociação bem-sucedida, não? Gerlaine suspirou e olhou para Haas. O que Luin disse era verdade, e esse cara era o único filho de Siccar. Por causa dele, o homem pode até estar disposto a desistir da própria vida. Haas lançou um olhar furioso para Luin, esse bastardo realmente se atreveu a usá-lo para ameaçar o Império. Quer a negociação fosse bem-sucedida ou não, ele se tornaria motivo de chacota para a geração mais jovem do Império. Reticências. No norte da Europa, um grupo de estudantes ficou igualmente irritado. Mais de 20 estudantes se uniram de todo o mundo para caçar Qingyu, liderados por Yangang, que na verdade não era o grande Império YU, mas de outro poder dentro do trama-onda de gelo chamado Planeta Fireforge. Eles eram tão conhecidos quanto ao Império, apesar de seu alcance limitado, o planeta era enorme e cheio de mares de fogo. Foi dito que todas as criaturas de lá tinham uma resistência extremamente alta ao fogo e podiam usar poderosas técnicas de batalha baseadas em chamas. Qingyu, solte o Xiaoling, e Yangang olhou para baixo de sua posição elevada no céu. Ele próprio era um Melder selado como o Xiaoling, mas muitos acreditavam que ele era ainda mais forte do que ela. Seu corpo que tinha um toque vermelho escuro irradiava um calor escaldante mesmo no norte gelado, derretendo a neve abaixo. Você tem coragem, garoto. Você acha que pode tirar alguém do meu alcance? Qingyu provocou o jovem, com os olhos cheios de desprezo. Na verdade, ele ainda estava descansando no chão com os 17 estudantes capturados atrás dele, entre eles o Xiaoling. Ele já foi um explorador, ele não poderia se incomodar com meus estudantes. Deixe-me avisar, o Xiaoling é noivo de Yanfeng, o jovem mais forte do planeta Fireforge. Toque em um fio de cabelo da cabeça dela e você enfrentará a ira de todo o meu planeta. Yangang afirmou friamente, um pequeno planeta numa fronteira selvagem realmente se considera muito bem. Seja como for, você lhe dará uma chance de levá-la embora, mas isso dependerá de sua capacidade. Falar. Yangang rosnou.
Um leve sorriso crescido no rosto de Qingyu. Vá para a capital da China e busque minhas coisas em troca desta mulher. Os olhos de Yang brilharam. Solte o Xiaoling primeiro, e irei então buscá-lo para você. Qingyu caiu na gargalhada. Você é um imbecil ou acha que sou um idiota? Libertar o refém primeiro. Espero que seu cérebro não tenha queimado completamente. Yang ficou furioso e cerrou os punhos. O ar ao seu redor ficou ainda mais distorcido pelo calor. Tudo bem, eu vou, mas você deve prometer não machucá-la. Qingyu encolheu os ombros. Isso depende de quanto tempo você leva para conseguir. Eu não lhe daria uma garantia se você demorasse muito. Essa garota é muito bonita. Yang ficou furioso. Xiaoling é um Melder. Se você ousar tocá-la, nós o massacraremos, mesmo que isso signifique quebrar nossos selos. Isso não significaria que você perderia sua chance de ingressar no Astral 10. Você acha que a Academia de Combate Astral aceita lixo que não consegue nem lidar com os testes do Sentinela? Como você responderá ao seu líder? Qingyu continuou a zombar dele. Yang bufou e disse ao aluno atrás dele, cuidado com ele, estou indo para a China. Munor acabou de fugir após ser derrotado, você tem certeza que ficará bem sozinho. O estudante veio da família Wu e o Xiaoling era sua única preocupação. Não me compare com esse lixo. Yang estalou antes de voar para longe, com um rastro branco de fumaça atrás dele. Supondo que nenhuma fera mutante impedisse o caminho, levaria cerca de 2 dias para ir de onde ele estava até Pequim. Reticências. A referida cidade estava quase toda escura, com apenas uma pequena parte da cidade iluminada para evitar atrair feras mutantes. Luin chegou ao porão do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento sob a orientação do presidente Lian para ver o que Qingyu havia deixado para trás, uma pedra do tamanho de um crânio humano. Parecia redondo à primeira vista, mas na verdade tinha 16 faces, cada uma lisa e plana, com uma marca indecifrável no centro. A pedra inteira emitia uma aura que parecia ter resistido a inúmeras mudanças desde o início dos tempos. Ao lado de Luin estava Bai Shui, foi a recomendação dela que finalmente permitiu que ele visse aquela coisa. Ela havia se oposto fortemente a ele, até mesmo colocando os olhos nos pertences de Qingyu antes, mesmo alegando que tal permissão exigia que os 7 sábios concordassem, mas agora toda a capital estava sob sua proteção exclusiva, simplesmente não havia razão para não deixá-lo dar uma olhada. Ele olhou com curiosidade para a pedra que foi colocada em uma caixa de vidro. Parece pedra esculpida, mas parece diferente. Você sabe quantos anos tem? O presidente Lian perguntou, respondendo quando balançou a cabeça, nós também não. É impossível estimar. Impossível estimar. Luin ficou chocado. Era bastante inconcebível que a tecnologia atual da Terra não pudesse sequer medir a idade de uma pedra. O presidente Lian continuou, é muito antigo para o nosso conhecimento, não podemos acompanhar algumas das mudanças que sofreu. Os vestígios da sua idade estão por todo o lado e simplesmente não conseguimos chegar a uma conclusão. Tentamos muitas abordagens, mas não conseguimos vislumbrar nada. Bai Shui continuou, conseguimos reunir algumas informações. Este Qingyu veio das profundezas do universo e nenhuma notícia foi divulgada, apesar da incrível distância de sua fuga. A melhor explicação é que ele roubou algo valioso demais, esta pedra. Quando vocês o trouxeram de Netuno, o que mais ele tinha além desta pedra? Luin perguntou. Ela olhou para o presidente Lian, que disse, uma espada, vários cristais que eram cristais estelares e um chip que continha métodos de cultivo. Estava bastante danificado, por isso não podíamos ler muito, mas fizemos o que pudemos. Ela elaborou, a lâmina está com Zhang Jintian, e absorvemos os cristais estelares há muito tempo para ajudar no cultivo. Já estávamos perto do reino do céu antes do início do apocalipse, ou o que os alienígenas chamam de reino sentinela. Luin olhou para a pedra, então esta pedra e aquela espada são as únicas coisas que Qingyu deixou para trás. O presidente Lian respondeu, examinamos a lâmina de guerra.
O material é muito resistente e supera em muito qualquer metal ou liga que possa ser encontrado na Terra, mas é isso. Quanto a esta pedra, não podemos fazer cara ou coroa com ela. Posso examiná-lo? Claro. Fim do capítulo. Capítulo 50, Corredor. Bai Shui concordou após alguma hesitação. Se não fosse por Luin, eles não foram capazes de proteger nem mesmo toda a capital, esqueça esta única pedra. Como eles não conseguiam entender de forma alguma, não importava. Ela saiu com o presidente Lian a abandonar, deixando-o sozinho. Luin pegou uma pedra e começou a examiná-la, a princípio não sentindo nada além de um forte arrepio. Incapaz de recuperar qualquer coisa depois de algum tempo, ele o largou e estava prestes a sair quando seu olhar de repente ficou frio e ele usou o passo errante para aparecer em um canto. Uma sombra negra olhou para ele em estado de choque, o ar esfriando quando eles levantaram a mão, mas seu olhar se estreitou e ele atacou com a garra da fera celestial. A sombra exclamava e se esquivou com urgência. Luin usou apenas a primeira forma de garra esquibiste, então a sombra se esquivou com facilidade. No entanto, isso também expõe seu brilho gelado. Quem é você? Por que você está aqui? Luin disse. Essa garota era definitivamente uma estudante e, embora não fosse descoberta a Munor, ela ainda poderia se igualar a Haas. Geni Auna da família Auna, você deveria ter ouvido falar de mim antes, disse ela com orgulho. Não, nunca ouvi falar de você, Luin franziu a testa, porque você está aqui. Geni lançou um olhar tranquilo em sua direção, como você ousa falar assim comigo? Luin ficou irritado, essa garota tinha o mesmo senso de superioridade que Haas. A família Auna provavelmente tinha uma boa origem, mas ele não se importava, não me importa quem você é. Já que você está aqui, não precisa sair. Parar. Sou filha de Snow Mountain Auna, sobrinha do capitão do 9º Esquadrão Imperial. Você está cometendo um erro. Geni ficou chocada quando Luin correu em sua direção, ela sabia que simplesmente não poderia se igualar a ele, e quando ele agarrou a mão dela, ela nem resistiu muito. Ela apenas olhou para ele, vou avisá-lo de novo, não sou igual a Haas. A família Auna pode afetar as decisões de todo o Império, não se engane. O rosto de Luin mudou repentinamente e ele soltou a garota, correndo de volta para a pedra ao mesmo tempo que outra figura tentava arrebatá-la. Foi só quando ele agarrou um braço sedoso que lembrou que aquela era outra garota, esta parecendo uma elfa em seu traje todo verde. Ela se virou e chutou ele no momento em que ele a pegou, e quando Luin tentou puxar o braço dela para interromper o ataque, ele ficou chocado ao descobrir que ela era tão chocantemente poderosa que ele não conseguiu nem se mover. Ele relutantemente soltou o braço dela e evitou o chute, usando a terceira forma da garra esquibiste que poderia derrotar aqueles como Ed, mas mesmo isso se mostrou completamente inútil quando ela cortou o ataque com um soco direto. Seu punho avançou na direção a ele com uma força chocante, forçando-o a ativar a arte cósmica, mas quando viu os detalhes mostram que ela estava fazendo 10 ataques seguidos. Mal evitando o ataque, ele lançou-lhe um olhar cauteloso. Você se esquivou? A garota também parecia chocada. Luin franziu a testa, este novo oponente era verdadeiramente poderoso. Ela era tão forte quanto Munor, se não mais forte, e um monte de socos normais não eram mais fracos que a sétima forma da garra esquibiste. De onde veio uma potência tão assustadora? Ela estava olhando para a pedra. Bem quando ele estava prestes a falar, outra sombra saiu de um canto escuro. Todas essas 3 pessoas conseguiram esconder sua energia estelar para evitar a detecção de dispositivos, provando o quão fortes elas eram, e o rosto da terceira pessoa derrubou o coração de Luin. Este era Xia Lu, o mesmo jovem que lhe deu uma forte sensação de perigo quando desembarcou fora da capital. Luin lembrava-se claramente dessa sensação, a mesma que sentiu quando conheceu Silver. 4 pessoas se encararam no porão apertado, 2 meninos e 2 meninas. Geni foi a mais surpresa de todas, por não ter percebido que havia outras 2 pessoas escondidas, enquanto a garota de verde tinha um sentimento semelhante em relação a Xia Lu.
Seu objetivo é esta pedra. Luin disse. Genialna e a garota de verde ficaram quietas, mas Xia Lu convidou calorosamente. Isso mesmo. Luin, você sabe de onde vem essa pedra? Luin respondeu, não. Xia Lu continuou a sorrir, então podemos conversar sobre isso. Esta pedra é a herança de um poderoso clã do Inerverse. Há rumores de que é possível aprender as técnicas de batalha daquele clã a partir desta pedra, razão pela qual Qingyu é procurado. Como você não sabia a função dessa pedra, vou contar o método de uso e vamos experimentar juntos. O que você acha? A garota de verde olhou surpresa para Xia Lu. Você sabe como usar? Xia Lu convidou. Eu sei um pouco. Esta pedra não é útil para ninguém além das pessoas daquele poderoso clã porque ninguém mais pode usá-la. É também por isso que o clã não se preocupou em recuperá-lo sozinho. Nesse caso, toda a trama Onda de Gelo estaria acabada, então não há razão para brigar por essa coisa. A garota de verde também olhou para Luin. O que você acha? Luin olhou para as 3 pessoas à sua frente. Ele só estava confiante em uma batalha contra Geni, o que também significava que ninguém em toda a capital poderia detê-los. Tudo bem, podemos estudar juntos, mas você não pode tirar a pedra. Xia Lu acenou com a cabeça, sem problemas. E se você tem amigos que também querem estudar, eles podem se juntar a nós. O método é muito fácil, o sangue pode ativar a pedra. Cabe a cada pessoa individualmente decidir se pode obter a herança, mas vou lhe dizer agora que é quase impossível termos sucesso. Luin olhou para Xia Lu e imediatamente contatou Bai Shui e Zhang Jintian, que logo chegaram junto com Zhou Shan e Wu Sheng. Geni franziu a testa arrogantemente enquanto os sábios olhavam para os forasteiros com cautela. Essas 3 pessoas eram muito poderosas e 2 eram pelo menos iguais a Munor. Seria um desastre para Pequim se eclodisse uma luta. Não se preocupe, não queremos problemas e só queremos estudar a pedra juntos. Eu irei primeiro, gesticulou Xia Lu. Luin jogou a pedra para ele, e ele espetou um dedo e deixou escorrer uma gota de sangue. A pedra absorveu-a e começou a flutuar, exercendo pressão sobre todos na sala enquanto viam indícios de muitas técnicas de batalha passando por seus olhos. Acompanhar essas técnicas era algo terrivelmente vil, mas Xia Lu sentou-se e olhou para a pedra em contemplação. A garota de verde foi a segunda a começar, pingando o próprio sangue e sentando-se também. Logo, todos eles estavam sentados em círculo ao redor da pedra de 16 faces. Luin deu uma espiada em Xia Lu antes de começar, embora todos parecessem indefesos agora, ele tinha certeza de que todos tinham suas maneiras de se proteger e que não seria uma boa ideia atacar. Ele finalmente derramou um pouco de seu próprio sangue na pedra e observou enquanto ele era absorvido, de repente vendo um punho primordial perfurando seu rosto. Sopro. Wu Sheng de repente cuspiu um bocado de sangue, a cor sumindo de seu rosto. Um tempo depois, Zhou Shan juntou-se a ele no fracasso. Como uma reação em cadeia, Bai Shui, Genialna e Zhang Jintian falharam um após o outro, olhando para a pedra com admiração em seus rostos pálidos. Enquanto isso, Luin viu o punho se aproximando cada vez mais, cercado por uma escuridão sem limites e pelo rio do tempo. Inúmeras pessoas morreram devido a esse soco que poderia mudar do dia para a noite. Ele subconscientemente cerrou os dentes, mordendo o lábio enquanto usava a arte cósmica. O punho que se aproximava começou a desacelerar e agora ele podia ver com mais clareza. Embora cobrisse todo o céu e virasse dia para a noite, ainda havia uma maneira de evitá-lo. Espere, por que evitá-lo? Ele abriu os olhos e 3 estrelas giraram em torno de seu corpo, uma quarta aparecendo de repente também. As estrelas explodiram no punho, dissipando-o no momento em que estava prestes a atingi-lo. Em um instante, Luin sentiu-se como se tivesse viajado por uma distância infinita para chegar a um corredor desconhecido. Ele estava cercado por uma escuridão sem limites por todos os lados, a única coisa visível era essa antiga passagem cheia de uma aura sangrenta. Ele não conseguiu encontrar palavras para descrever esse lugar, não havia fonte de luz, ele podia ver claramente o corredor em sua totalidade.
E embora ele pudesse ver tudo, tudo mudou quando ele desviou o olhar por um momento. Todo o lugar era vermelho escuro, com paredes nas paredes que ele não entendia. Não houve nenhum som, mas parecia que as figuras sobre eles estavam gritando e uivando, como se a parede estivesse pingar sangue a qualquer momento. Aquele sangue era a única coisa que ele conseguia sentir. Fim do capítulo. Eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Tio ponto de interrogação.